Tem alguns aqui que já deram até um alô para a gente, com certeza tem alguns entrevistadores aqui, né, que trabalham com isso também. Ana Paula, o Peter, Fernando Rosendo, o Martins. Então a galera, às vezes, né, pode estar aí meio surpresa, né, quem já leu, né, sobre o Scans ou sobre o Scan, né, do Sapir, né, o Ednei também está entrando por aqui. E aí você vem trazendo esse contraponto forte aí, Tamborim. E falando em entrevistas, né, interrogatórios, né, muitos aqui, a maioria, creio eu, que está por aqui, pelo menos que deu alô para a gente, são do setor corporativo, digamos assim. Então, como é que a gente consegue utilizar uma ferramenta ou várias ferramentas, né, que proporcionam a gente compreender um pouquinho melhor o comportamento não verbal em uma entrevista? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma, com acuracidade, digamos assim, para passar um resultado positivo da nossa entrevista? Muito bom. O que acontece, né? Existe uma ideia difundida, e eu já vi muito entrevistador que também difunde essa ideia, que quer passar, que é o cara e tal, porque quando a pessoa senta na minha frente, cada palavra que ela diz eu estou analisando, cada movimento. Não é assim. Não tá, né? Não tá, né? Para com isso, né? Não tá. Não tá. Às vezes você tá pensando lá na panela de feijão que você vai ter que lavar a hora que você chegar em casa, né? Então, não sabe como a própria estrutura da entrevista é difícil para o próprio entrevistador conseguir se manter ali no controle do fio da meada, né? Muitas vezes o cara tá ali olhando assim, e a cabeça tá lá assim, viajando. É normal, né? E aí o que acontece? Dentro da entrevista, a entrevista tem ferramentas que se complementam dentro dela para que o entrevistador ele mantenha o foco na estrutura do discurso que está sendo trazido pelo avaliado. Por quê? Vamos pegar aqui uma estrutura básica de uma entrevista cognitiva moderna, usando o PICE. A primeira coisa que eu espero de um entrevistador é que ele tenha feito o dever de casa e ele tenha feito o planejamento sobre qual é a posição do indivíduo com quem ele vai falar. Ele é o quê? Ele é uma testemunha, ele é um suspeito, ele é uma vítima de alguma situação, para que ele possa adequar a estrutura da entrevista dele, de modo que ele possa fornecer a oportunidade de um livre relato, que ele possa fazer os esclarecimentos dos pontos, principalmente criar o rapport, né, com o entrevistado dele, para fornecer um ambiente que a pessoa se sinta segura, confiante, para poder compartilhar informação, né, trabalhar muito a escuta ativa, trabalhar muito a questão da empatia cognitiva, justamente para que você tenha as ferramentas e poder fazer as validações. Então, a pessoa faz o livre relato, você faz a validação do que foi trazido com ela, faz os aprofundamentos, faz ali a amplificação da narrativa e vai buscando detalhar cada um dos pontos trazidos justamente para que você faça a pessoa ser conduzida para o esclarecimento das informações, né? Então, a grande questão da entrevista é que você precisa estar atento para, na hora que determinados aspectos que são mais salientes ocorram, você possa perceber aquilo e falar, tá bom, muito bom, e fala mais um pouquinho sobre isso aqui. E aí, o que aconteceu depois? Né? E aí você possa fazer a estrutura de toda a questão da entrevista cognitiva, que é a troca de perspectiva, o trabalho no eixo cronológico, fazer o trabalho de aprofundamento e de especulação acerca dos temas. Então, existe uma ferramenta que é muito boa, eu recomendo todos aqui que são entrevistadores e procurem saber mais sobre um negocinho que é chamado de perfilação indireta de personalidade. A perfilação indireta de personalidade, ela permite que você estabeleça um perfil acerca da personalidade do teu avaliado dentro da estrutura tanto do Eysenck, né, que é o PEN,
que é o psicoticismo, extroversão e neuroticismo, quanto dentro da estrutura básica do Big Five, onde a gente vai ter abertura a novas experiências, conscienciosidade, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. Porque cada uma dessas diferentes tratos de personalidade, eles vão trazer possibilidades de interação do teu entrevistado. Então, por exemplo, o indivíduo que você observa uma pontuação alta no neuroticismo, ele vai ser um indivíduo desconfiado, que fala pouco, que ele é suspeito de tudo que você está falando, fazendo e perguntando. Então, ele tem a tendência de não se aprofundar nos temas quando você pergunta. Então, você vai ter que trabalhar muito aquele rapport para ganhar confiança. Eu sei que você já entrevistou alguém assim, que a pessoa senta na sua frente, cruza os braços, você pergunta, me fala disso. Ele, blá, 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 blá. Ele fica te olhando. Aquela respostinha curta e seca. E você, entendi. Então, assim como tem um indivíduo que tem uma pontuação de neuroticismo extremamente baixa, uma pontuação de extroversão alta, uma pontuação de abertura a novas experiências alta, aquela pessoa peculiar, que fala pra caramba, que você tem que ficar o tempo todo ali laçando ela, porque senão ela sai do assunto, ela vai dando barrigada, e a hora que vê, se você for aqueles entrevistadores passivos, a pessoa vai te controlar, te virar do avesso e você vai perder todo o seu tempo. Da mesma maneira, tem pessoas que são mais agradáveis, mais confiáveis, elas fornecem informação de boa vontade. Então, assim, a perfilação indireta de personalidade é uma ferramenta que eu julgo muito valiosa. Então, entre outras coisas. Mas isso de, estou analisando todos os gestos, não, isso aí é bobagem. Você tem que focar no rapport, focar em escutar o que a pessoa está dizendo, entender o que a pessoa está dizendo e trabalhar aquilo, né? Eu gosto de dizer que o detalhe é o maior inimigo do engano, né? Porque, afinal de contas, quando você busca o detalhe e faz o teu avaliado trazer o detalhe, se ele estiver relatando uma informação que é desenvolvida a partir de uma memória fantasiosa ou de uma memória falsa, de uma informação que foi direcionada a ele, ao invés de uma memória episódica real, de uma situação que ele de fato conhece e vivenciou, tudo isso vai ser diferente. Então, o detalhe é o que faz a diferença, né? Perfeito. Tamborim, deixa eu te jogar uma pergunta da Ana, que a Ana Paula está contribuindo com a gente aqui. Ela coloca, dentro dos termos da análise SCAN do SAPIR, né, você acha que seja um gap classificar respostas boas e respostas ruins? O que é que você vê com isso? Completamente, porque o que acontece? O SCAN do SAPIR, ele trabalha lá com os 19 critérios dele. Os critérios do SCAN do SAPIR, basicamente, ele define que quando aquele critério é atendido, a pessoa está mentindo, né? Então, aqui, vamos lá, tem um monte de critério. Autocorreção espontânea, autorreferência eliminada, eu não me lembro se do SAPIR, de diálogo, não, diálogo eu sei se é. Mas, por exemplo, o que acontece se você pega o manualzinho do review lá do resultado do questionário, que o SCAN do SAPIR, ele é feito para você chegar, entrega a folhinha pro cara, fala, responde aí, que depois a gente vem conversar. Deixa lá o lápis pro cara, a caneta, ele responde, depois você pega, analisa e conversa com ele. Ele não é uma ferramenta feita para você utilizar em tempo real. Por quê? Porque dentro do SCAN do SAPIR, você estabelece as áreas lá de relação entre quando tem o verbo lá, sair, fugir, correr. Porque quando a pessoa fala que ela saiu, significa que ela estava apressada. Quando ele falou, é bem interessante, que tem um termo que ele fala girl, né? Quando a pessoa fala girl, boy, que seria garoto ou garota, isso significa que a pessoa já foi vítima de abuso sexual. Por quê? Ele não fala por quê, ele só diz que e pronto. E aí, quando você classifica respostas como boas e ruins, é um problema. Por quê? O que acontece? Em via de regra, o indivíduo, quando ele está no ato
do engano, vamos trabalhar aqui o engano como a tentativa deliberada, consciente de manipular, de simular e afins, né? Então, se ele está dentro do intuito do engano, qual é a maior chance dele de êxito no engano? É quando ele trabalha em cima de um contexto real e ele incorpora o engano dele dentro dessa situação real. Que ele consegue, por exemplo, chamar pontos de comprovação, ele consegue direcionar você, não, olha aqui, mas se você confirmar com outra pessoa. Então, o que acontece? É natural indivíduos, inclusive bem intencionados e que querem compartilhar informações. Imagine que o Yuri foi testemunha ocular de um crime. Ele viu o vizinho dele lá sendo assaltado. Ele chegou, não, vamos lá para a delegacia que eu vi tudo, eu vou contar. Né? Inclusive, uma pessoa nessa situação, estima-se que entre a vivência do episódio, do evento saliente, e a tomada do primeiro declaração, se isso ocorre em um intervalo acima de 2 horas, você já tem uma contaminação da ordem de 30% do que você vivenciou. E isso é aumentado progressivamente a cada 30 minutos. Por que isso acontece? Primeiro, nossa memória é um sistema reconstrutivo. Então, a cada vez que a gente acessa uma memória, ela é modificada. Ela é alterada, ela é intensificada ou ela é diminuída, né? Isso é padrão. E aí o que acontece? O Yuri, na hora que ele for lá relatar as informações, é muito provável que ele não tenha certeza de tudo do que ele viu. Ele vai dar as percepções dele e muitas das vezes a forma como ele vai se comunicar, seja porque ele está meio nervoso, por estar numa situação no contexto policial, porque ele está cansado, porque ele está com fome, porque a mulher dele está esperando ele em casa, o filho dele... Lalala. Então, pense que tudo isso impacta na maneira como ele, primeiro, codificou o evento na memória, segundo, como ele vai recuperar esse evento na memória, como ele vai comunicar esse evento e como ele vai expressar. E aí é muito comum que as pessoas, nestas situações, elas utilizem formas de comunicar que estejam relacionadas a critérios de pouca credibilidade. Por que isso acontece? Por conta das falsas memórias, por conta das lacunas que existem no processamento da informação, a dificuldade de recuperar. E aí, quando você classifica isso como bom ou ruim, você está ignorando que nenhuma informação verdadeira é 100% verdadeira, nenhuma informação falsa é 100% falsa. Elas estão, assim, entrelaçadas. Eu preciso buscar qual é a deixa que me permita separar uma da outra o melhor que seja possível. Então, eu gosto de trabalhar a questão da credibilidade da seguinte maneira. Temos o evento, a realidade, temos o seu depoimento. Seu depoimento nunca vai ser na mesma linha do evento. Nunca. Ele vai sempre ter uma distância. Obviamente, vão ter momentos que vão ser uma distância maior, outros menor. Porque, dada a atenção que você teve, a sua capacidade de compreender aquele evento, o tempo que você foi exposto ao estímulo, entre outras coisas. E aí, o que acontece é, eu preciso saber diferenciar quando tua declaração, ela afasta muito da realidade possível, né? Para que eu possa aprofundar a ponto de chegar para você e falar assim, você tem certeza do que está contando? A pessoa fala, mais ou menos, não tenho muita certeza. Eu estava do outro lado da rua e na hora que o cara puxou a arma, passou um ônibus, então eu não vi exatamente o que aconteceu, né? Então, você conseguir direcionar a testemunha para ela dar essa informação é muito importante. Ela poder falar assim, olha, eu não vi certinho, mas eu acho que aconteceu. Você, como entrevistador, você quer saber o que aconteceu, não o que a pessoa acha que aconteceu. Então, você precisa fazer ela ter essa consciência também do que ela acha que é possível. Às vezes, você quer saber. O que você acha que aconteceu? Né? Às vezes, você não quer. O que você tem certeza que aconteceu? Então, quando você classifica essa coisa de boas ou ruins, você perde um grande potencial de
se aprofundar naquele tema para buscar entender onde que se descolou da realidade e quais as possibilidades desse descolamento.